Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez e hoje para vos falar sobre o autor galardoado com o Prémio Nobel da Literatura deste ano de 2024. O meu nome é Sebastião Barata e vou falar-vos de Han Kang, uma escritora sul-coreana nascida em 1970 em Gwangju, na Coreia do Sul, que foi distinguida em 2024 com o Prémio Nobel de Literatura. A obra que ela lançou fora do seu país foi o romance A Vegetariana, ao vencer o Man Booker International Prize em 2016. Han Kang nasceu em Gwangju, na Coreia do Sul, a 27 de novembro de 1970. A sua família é conhecida pela sua ligação à literatura. O seu pai, que tem atualmente 85 anos, é o romancista sul-coreano premiado Hang Seung-won. O seu irmão mais velho, Han Dong-rin, também é romancista, enquanto o seu irmão mais novo, Han Kang-in, é romancista e cartunista. Ora, convém explicar como é isto dos nomes em coreano. O nome das pessoas é formado primeiro pelo nome de família e a seguir há que é o nome pessoal. Portanto, na maioria dos casos, o nome de família consiste numa só sílaba e só há cerca de 250 nomes de família em toda a Coreia. Enquanto que o nome pessoal consiste geralmente em duas, mas também pode ter três ou só uma. É por isso que, não sei se repararam, são todos Han. Tanto ela, como o pai, como os irmãos. Aos 9 anos, Han Kang mudou-se para Suyuri, em Seul, quando o pai deixou o emprego de professor para se tornar escritor a tempo inteiro. 4 meses antes da revolta de Gwangju, o movimento pró-democracia, que terminou com o massacre de estudantes e civis pelos militares. Ela soube do massacre pela primeira vez quando tinha 12 anos, depois de descobrir em casa um álbum divulgado secretamente com fotografias tiradas por um jornalista alemão. Esta descoberta influenciou profundamente a sua visão sobre a humanidade e as suas obras literárias, como veremos mais adiante. O pai de Han Kang lutou para sobreviver na sua carreira de escritor, o que impactou negativamente a sua família. Han Kang descreveu mais tarde a sua infância como demais para uma criança pequena. No entanto, estar rodeada de livros deu-lhe um certo conforto. Em 1988, concluiu o curso de uma escola secundária para raparigas que atualmente se chama Pongmun High School, onde foi delegada de turma. Nesse ano de 1988, frequentou o Programa Internacional de Escrita da Universidade de Iowa durante 3 meses, com o apoio do Conselho de Artes da Coreia. No mesmo ano, matriculou-se na Universidade Yonsei, em Seul, onde se formou em Língua e Literatura Coreanas em 1993. Quando estava na universidade, Han Kang tinha entre os seus favoritos o mexicano Otávio Paz e o grande mestre argentino Jorge Luís Borges. Borges é referido de modo especial no romance Lições de Grego, de que falarei depois mais adiante. A carreira literária de Han começou nesse mesmo ano, quando terminou o curso, quando 5 dos seus poemas, incluindo Inverno em Seul, foram incluídos na edição de Inverno de 1993 de uma revista trimestral cujo nome significa em português Literatura e Sociedade. A sua carreira na ficção iniciou-se no ano seguinte, em 1994, quando ganhou o concurso literário de Ano Novo
realizado pelo Seul Shimun, com o conto A Âncora Escarlate. Em 1995 publicou o seu primeiro livro de contos, intitulado Um Amor por Ieoso, que chamou a atenção pela sua estrutura precisa e bem narrada. Após esta publicação, deixou o emprego na revista para se dedicar exclusivamente à escrita de literatura. Em 1999, recebeu o Prémio Coreano do Romance pela novela Bebê Buda. Han Kang estende os seus interesses à música e às artes visuais. No livro As Suas Mãos Frias, de 2002, que ainda é inédito em Portugal, explorou a relação entre um escultor e a sua modelo. O livro reproduz o manuscrito deixado por um escultor desaparecido que está obcecado em fazer moldes de gesso de corpos femininos. Há uma preocupação com a anatomia humana e o jogo entre persona e experiência, onde surge um conflito na obra do escultor entre o que o corpo revela e o que ele esconde. No ano de 2007, publicou o conjunto de ensaios Uma Música para Cantar com Calma, que foi acompanhado por um CD com 10 músicas, compostas e cantadas por ela própria. No início ela não pretendia cantar, mas o Han Yeong-rim, que era o músico e diretor musical, insistiu para que fosse ela mesma a gravar as músicas. Também no ano de 2007, Han Kang começou a trabalhar como professora no Departamento de Escrita Criativa do Instituto de Artes de Seul, onde ensinou até 2018. Han Kang casou com Hong Yeon-hee, seu colega de universidade, um crítico literário e professor na Kyung-hee Cyber University, com quem teve um filho. Recentemente, já neste ano de 2024, afirmou que eles estavam divorciados já há muitos anos. Atualmente, Han Kang administra uma livraria em Seul desde 2018, em conjunto com o filho, e continua a escrever contos e romances, além de realizar trabalhos de artes visuais. Han disse numa entrevista que sofre de enxaquecas periódicas e atribui a elas mantê-la humilde. Refere-se a esse facto na sua obra, nomeadamente no livro O Livro Branco, que é a sua obra mais autobiográfica. Han Kang visitou Portugal em 2017 para estar presente na Feira do Livro do Porto por ocasião da publicação em Portugal do romance Atos Humanos. Han Kang recebeu até agora muitos prémios literários, tanto de carreira como atribuídos a obras específicas. Em 2000 recebeu o prémio Jovens Artistas, secção de literatura, do Ministério da Cultura da Coreia. E em 2024, o prémio Han-am das Artes. Foi eleita escritora internacional da Royal Society of Literature em 2023. Em 2018, tornou-se o quinto escritor escolhido para contribuir para o projeto Biblioteca do Futuro, organizado por Katy Patterson, que disse ter escolhido Han Kang porque ela expande a nossa visão do mundo. Han entregou o seu manuscrito, Querido Filho, Meu Amado, em maio de 2019. Os livros Baby Buddha, que é uma pequena novela, e A Vegetariana foram adaptados ao cinema. A Vegetariana foi lançado em 2009 e foi selecionado para a competição mundial de narrativa do North American Film Fest e também deu nas vistas no Festival Internacional de Cinema de Busan. Como corolário dos diversos reconhecimentos recebidos até agora, Han Kang foi galardoada com o Prémio Nobel de Literatura da Academia Sueca de 2024 pela sua
prosa poética intensa que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. E a empatia palpável pelas vidas vulneráveis, sobretudo femininas, reforçada pela prosa carregada de metáforas. Este galardão faz dela a primeira escritora sul-coreana e a primeira escritora asiática a receber o Prémio Nobel de Literatura. É somente a 18ª mulher a receber o prémio, entre 121 galardoados até hoje. Mas a boa notícia é que destas 18 foram galardoadas no século XXI 9, ou seja, metade. Outra coisa está a melhorar. Como é habitual, a imprensa pediu entrevistas à galardoada, mas Han Kang recusou-se. Foi o seu pai, que tem agora 85 anos, a dar uma conferência de imprensa coletiva na escola literária Han Seung-won, que tem, portanto, o nome dele, onde ele afirmou: ela disse-me, com a guerra a intensificar-se e pessoas a ser mortas todos os dias, como podemos ter uma celebração ou uma conferência de imprensa? Ela disse que não vai dar entrevista coletiva. E acrescentou: a sua perspectiva mudou de ser uma escritora a viver na Coreia para uma consciência global, portanto, de escritora. Eu, no entanto, não consegui livrar-me da sensação de ser o pai de um premiado que vive na Coreia. E então acabei organizando esta coletiva de imprensa. Han Kang também desencorajou o pai de realizar um banquete comemorativo lá na escola literária. Disse ele: eu estava a planear fazer uma festa aqui para a população local, mas a minha filha disse-me para não o fazer. Ela disse: por favor, não comemore enquanto testemunha estes eventos trágicos. Então estava-se a referir às guerras Rússia-Ucrânia e Palestina-Israel. A Academia Sueca não me deu este prémio para nós desfrutarmos, mas para ficarmos mais lúcidos. Depois de ouvir isto, fiquei profundamente perturbado, confessou o pai. A obra de Han Kang está publicada em mais de 30 línguas, número que de certeza que vai subir muito após ter então agora vencido o Prémio Nobel. Ora bem, depois disto vou então falar dos seus romances, especialmente dos que estão publicados em Portugal. Dos romances aos ensaios e às histórias curtas, a obra de Han Kang soma 11 volumes, dos quais 8 são romances, e tem explorado temas diversos como o das escolhas humanas, o sofrimento, a violência histórica, as memórias familiares, as consequências do patriarcado, as ligações entre corpo e alma, o corpo como campo de experimentação e redenção, privilegiando o ponto de vista feminino no mundo hostil ou em transformação, sempre com uma linguagem precisa, mas impregnada de onirismo e de lirismo. Em Portugal foram até agora publicados 4 romances. Estando marcada a publicação de um quinto, ainda neste ano de 2024. Em 2007, Han Kang publicou o romance A Vegetariana, que está aqui, publicado em Portugal. Com o qual se tornaria mundialmente conhecida. Nos seus anos de faculdade, Han Kang tornou-se obcecada por uma frase de poesia do poeta modernista coreano Yi Sang. Acredito que os humanos devem ser plantas. Ela entendeu que a linha do Yi implicava uma postura defensiva contra a violência da história colonial da Coreia, nomeadamente sobre a ocupação japonesa entre os anos de 1910 e 1945, assim como os diversos regimes ditatoriais que lhe seguiram. Essa ideia foi a inspiração para escrever A Vegetariana, que continua a ser a sua obra de maior sucesso. A Vegetariana conta a história de
Yeong-ye, uma mulher que teve um sonho sinistro que a levou a tomar uma decisão: nunca mais comer, cozinhar ou servir carne à sua família. A decisão, aparentemente inofensiva, serve de gatilho para diversas consequências extremas na sua vida pessoal e familiar. O seu comportamento é rejeitado à força, tanto pelo marido como pelo seu pai autoritário, que a quer mesmo obrigar a comer e chega-lhe mesmo a meter carne na boca. É explorada eroticamente e esteticamente pelo seu cunhado, um artista de vídeo que se torna obcecado pelo seu corpo passivo. Acaba por ser internada numa clínica psiquiátrica, onde a sua irmã tenta resgatá-la e trazê-la de volta a uma vida normal. No entanto, Yeong-ye afunda-se cada vez mais numa condição semelhante a uma psicose, expressa através das árvores flamejantes, símbolo de um reino vegetal que é tão sedutor como perigoso. O romance divide-se em 3 partes, a primeira das quais a ser publicada foi a segunda, que se chama A Mancha Mongólica, que ganhou, no ano em que foi publicada, o Yisang Literary Award de 2005. A publicação, depois das outras 2 partes, que se chama a primeira A Vegetariana e a terceira Árvores Flamejantes, foi adiada por problemas contratuais, tendo, portanto, a obra completa, né, com as 3 partes, sido publicada então só em 2007. A Vegetariana foi inicialmente classificada como um livro bizarro, lá pelos leitores da Coreia do Sul, mas rapidamente começou a atrair a atenção internacional. No entanto, foi após a sua tradução para inglês e seguidamente ter ganho o International Booker Prize de 2016, tanto para a autora como para a tradutora, que era a Deborah Smith, que a sua fama se consolidou. Para além de ter sido o primeiro romance de língua coreana a ganhar o International Booker Prize de ficção, A Vegetariana também foi escolhido como um dos 10 melhores livros de 2016 pela New York Times Book Review. E foi classificado em 49º lugar nos 100 melhores livros do século XX do The New York Times em julho de 2024. Então, à Vegetariana seguiu-se outro livro, também baseado na mesma ideia, e que se chamaria em português O Vento Sopra, Vai, que é de 2010, que, portanto, este não está ainda publicado em Portugal. Nem sei se irá ter este título. É um grande e complexo romance sobre amizade e arte, no qual o luto e o desejo de transformação estão fortemente presentes. Pois em 2011, Han Kang publicou Lições de Grego, este sim traduzido em Portugal, e que está aqui. Portanto, Lições de Grego. Um romance a que um crítico chamou um livro em que as palavras são insuficientes e demasiado poderosas para domar. É um retrato cativante de uma relação extraordinária entre 2 indivíduos vulneráveis. É um homem e uma mulher, assim sem qualquer relevância social, que se conhecem num momento de angústia. Ele é um velho professor de grego que está à beira de perder a visão, e ela é uma sua aluna de pós-graduação que acaba de perder a mãe e a custódia da guarda do seu filho e que acaba por perder a fala. O livro é uma bela meditação em torno da perda, da intimidade e das condições últimas da linguagem.
Ora bem, este livro eu não li, li os outros três que tenho aqui, mas este não li, portanto não poderei acrescentar muito mais. Depois temos o romance seguinte, que foi Atos Humanos, e que está aqui traduzida em Portugal. Que é um romance de 2014, pelo qual Han Kang recebeu o prémio Manhae na Coreia do Sul e o prémio Malaparte na Itália, pela sua tradução italiana, este no dia 1 de outubro de 2017. Então, Os Atos Humanos é um romance de base histórica que narra os acontecimentos de maio de 1980 em Gwangju, cidade onde a própria autora cresceu e, como se recordam, ter dito logo no início, que tinham saído de lá no ano anterior para a região de Seul e, portanto, ela já não, e a família dela, já não assistiram a este acontecimento. Então, na sequência desses acontecimentos, centenas de estudantes e civis desarmados, ainda hoje, por contabilizar a certeza quantos foram, mas seriam, há quem diga, mais de 600, foram assassinados durante um massacre levado a cabo pelos militares sul-coreanos. A personagem central é o jovem Dong-ho, que foi um dos mortos, cujo heroísmo e morte vai assombrar a vida dos que foram barbaramente torturados, mas que sobreviveram e ficaram marcados para sempre por esse acontecimento. E então, em cada capítulo, vai contando os testemunhos dessas pessoas. E uns numa data, outros mais tarde, outros mais tarde, outros mais tarde. E o último capítulo é um epílogo onde aparece a própria autora como a narradora. Então ela conta como tinha aquilo que eu já vos disse, que ela tinha na altura da tragédia 9 anos, e então ela ouviu contar e viu também aquelas fotografias que eu vos disse, do que tinha lá acontecido, interessou-se pelo caso e nunca mais se esqueceu e cresceu a pensar naquilo, e por isso, no fim de crescer, ela indagou, investigou, informou-se e escreveu este realmente livro maravilhoso, muito sofredor e que faz o leitor sofrer para o ler. É um livro muito angustiante, mas que é uma história fantástica e escrita de uma maneira muito especial, como realmente, pelos 3 livros que já li, é muito própria desta escritora e justifica plenamente o Prémio Nobel. Então, aos Atos Humanos, seguiu-se o Livro Branco, que também está traduzido em Portugal e que, portanto, eu tenho aqui. O Livro Branco, que é de 2016, foi finalista do International Booker Prize de 2018. Este é o mais autobiográfico e também o mais poético e mais experimental dos romances da autora. E centra-se na perda da irmã mais velha do eu narrativo, um bebé prematuro que morreu 2 horas após o seu nascimento. Ora, isto é claríssimo que este eu é ela própria. Aliás, ao ler, vê-se claramente que, até pela biografia resumida que eu vos disse, está praticamente a narrar a sua história. Tudo neste livro é branco. Por isso se chama o livro branco e é branco. Todo ele, a capa, é branca. O branco é a cor do luto lá na Coreia. Como cá é o preto, lá é o branco. E então é uma reflexão sobre o luto, o renascimento e a tenacidade do espírito humano. É interessante que ela começa logo quase no princípio por dizer: se a minha irmã
não tivesse morrido logo a seguir a nascer? Será que eu tinha nascido? Será que eu existia? Será que eu teria uma vida para contar? E a partir daí ela desenvolve esta história, que é, portanto, é um conjunto de pequeninas narrações, pequeniníssimos capítulos, que a maior parte deles são um simples e único parágrafo, onde ela vai, então, falando de coisas brancas, só branco, só coisas brancas, que lembram a sua irmã, que lembram que ela poderia hoje não ter nascido. Depois, em 2021, Han Kang publicou outro romance que ainda não está editado em Portugal, mas vai ser ainda este ano de 2024 e que vai ter o título Despedidas Impossíveis. Estou ansioso que ele saia, também para o comprar, dado que eu coleciono as obras dos autores Nobel e para também tentar lê-lo. Este é um romance que transporta o leitor através de uma viagem pela Coreia do Sul contemporânea e pela sua dolorosa história, através da história. Uma escritora é chamada por uma sua amiga que está hospitalizada e que lhe pede para salvar o seu papagaio que ela deixou sozinho na sua casa e que precisa de ser alimentado. Então, quando ela chega lá à casa da amiga, é confrontada com o passado da família dessa amiga e especialmente da mãe dela, que passou 2 décadas a tentar encontrar um irmão que lhe desapareceu no massacre de 1948, na revolta do Jeju de 48-49. Foi um dos piores massacres que a Coreia alguma vez conheceu. Portanto, talvez já aqui há, de certo modo, um paralelo entre os jatos humanos, que conta outro grande massacre, embora circunscrita a uma cidade, e também o livro branco, não é? Que fala da morte, e muito da morte. Pois, em qualquer destes 2 livros, ela fala de mortes, de massacres e de sofrimento. Então, os Despedidas Impossíveis retrata o processo de luto que a narradora e a sua amiga In Se-won compartilham muitas décadas depois daquele evento narrado. Ambas carregam consigo o trauma associado ao desastre que se abateu sobre os seus familiares. A tradução francesa deste romance ganhou o prémio Médicis Étrangers de 2023, ex aequo com Misericórdia da nossa portuguesa Lídia Jorge. E depois, em 2024, portanto já este ano, recebeu o prémio Émile Guimet de Literatura Asiática. Na sua resenha sobre a bibliografia da galardoada deste ano, Anders Olsson, que é o presidente do Comitê Nobel, afirma: na sua obra, Han Kang confronta traumas históricos e conjuntos invisíveis de regras e, em cada uma das suas obras, expõe a fragilidade da vida humana. Tem uma consciência única das ligações entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos, e no seu estilo poético e experimental, tornou-se uma inovadora na prosa contemporânea. Eu considero realmente um resumo perfeito e foi exatamente isso mesmo que eu senti ao ler estes 3 livros que já li da autora. E pronto, olhem, por aqui me fico. É o que tinha para vos dizer sobre a Han Kang, escritora coreana galardoada com o Prémio Nobel da Literatura de 2024, ou seja, portanto, o deste ano. Espero que tenham gostado e espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana para falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!